que acontece? O que nós sabemos, o que está acontecendo, quais são os pontos, qual é o processo, onde nós vamos nos apoiar para estabelecermos uma discussão com relação ao estádio. Bom, eu vou botar aqui algumas informações, que são informações que nós recebemos de maneira desconectada. Você já viu isso, tá? Você já viu isso em outras lives, mas agora eu vou fazer uma crítica imaginando que esse processo vai sofrer uma revisão, tá? E eu espero que vocês compreendam aonde a gente quer chegar. O primeiro passo, na minha visão, não é necessariamente uma regra, é o que eu faria para me sentir mais confortável se um dia eu estiver à frente de um projeto como esse, ou se estivesse à frente do projeto do Flamengo, ou participando. A primeira coisa que eu faria, que eu estabeleceria, seria olhar para aquilo que já está sendo estimado como receitas. Porque a ideia original e idealmente seria ter um plano financeiro desenvolvido, né? Conseguir desenvolver um plano financeiro. Obrigado, acabamos de receber aqui um Pix aqui da Viviane Bittencourt. Obrigado, Viviane. É um plano financeiro. O que está na tela, galera, é o que estava na agenda da campanha do Dunch, tá? Naming rights, 800 milhões, aí você fala, pô, mas não era 1,4 bilhões? Mas você traz esse dinheiro a valor presente, e aí, e a ideia aqui, de fato, eu acho que é fundamental, na verdade, que seja feita, que depois de um período de eleição, que é sempre meio traumático, que haja uma reflexão e um período de calma, né, um período de paz, né, para que o clube volte a funcionar de maneira harmoniosa. Então, tem algumas coisas aqui que precisam ser revistas, e eu não quero que soe como uma crítica, não é uma crítica, tá? Tem algumas informações importantes. A primeira informação aqui é a informação do naming rights, aqui do naming rights, 800 milhões de reais. Bom, eu tenho uma preocupação aqui grande, que é o seguinte. Nós descobrimos recentemente, quando a gente bateu aquele papo com o Alex Rangel, o seguinte: a galera fala muito do Mercado Livre, né, no patrocínio do Pacaembu, né, que é um contrato de 1 bilhão de reais. Mas é um detalhe, galera, o que a gente descobriu, o que o Alex nos informou, que se trata, na verdade, de um contrato de 5 anos, que paga em torno de 30 milhões de reais por ano, o que dá 150 milhões de reais por ano. E aqui, depois de 5 anos, há uma renovação deste contrato. Bom, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que se alguém, o Flamengo ou qualquer clube, estabelecer um contrato de um período muito longo como esse, e o contrato tivesse esses gatilhos a cada 5, 6, 3 anos, não importa, você vai no banco e você vai ter dificuldade de adiantar esse dinheiro. Então você vai fazer um adiantamento de receita de 5 anos, se fosse o caso, um contrato similar com o Pacaembu. É possível, eu conversei hoje de manhã com amigos meus do mercado financeiro, trabalham com esse tipo de adiantamento de dinheiro, securitização e etc. Eles falaram que até existe a possibilidade de você adiantar os próximos 5 anos, mas a taxa faz com que seja totalmente inviável. Você vai perder muito dinheiro, você tem que estar muito desesperado por capital para você fazer isso. Então, esse aqui é o primeiro, né, asterisco que a gente vai destacar, né, que é a consolidação desse valor. Não estou dizendo que não pode ser obtido, mas estou dizendo que vai precisar ser revisto, porque o primeiro passo nesse processo, do estádio, na minha visão, é você estabelecer novamente um plano financeiro mais sólido para dar confiança naqueles que estão fazendo o projeto, aqueles que vão discutir arquitetura. Ou seja, tem uma trava financeira. E por que tem uma trava financeira? Porque tem um impacto direto no futebol.
Então, se houver algum desequilíbrio financeiro, isso vai afetar de maneira direta o investimento no futebol. Então, a prioridade tem que ser a parte financeira. Esse é o primeiro asterisco, ou seja, vai ter que haver não uma revisão, mas um trabalho para confirmar a possibilidade desse naming rights. E o segundo, que me preocupa agora com mais uma informação. Então, hoje nós obtivemos informação com o Vasco da Gama, tá? E assim, informação checada, ou seja, duas fontes diferentes que não se conhecem. O Vasco da Gama ainda não comercializou nem um centavo de CEPAC, que é o potencial construtivo lá de São Januário. Há sim o interesse de muitas empresas, há sim algumas negociações, mas está atrasado e nada foi vendido ainda. Ou seja, esses 500 milhões de potencial construtivo da Gávea, primeiro, vão chegar depois, são muitas CEPACs, e vão chegar depois no mercado do que essas do Vasco da Gama que já estão sendo comercializadas. Primeiro ponto. Tem a questão da localização, a gente não sabe exatamente aonde, né? De São Januário, do Flamengo pode ser em lugares diferentes da cidade. Primeiro. Segundo ponto é o seguinte. Eu, com essa informação checada de São Januário, liguei para incorporadoras. Incorporadoras são empresas que desenvolvem negócios imobiliários. Para confirmar, né, qual é a demanda hoje de CEPACs. E a resposta foi nenhuma. Não há demanda por CEPACs, nós não compraríamos. Falei com duas grandes incorporadoras hoje no Rio de Janeiro. Uma delas, talvez eu consiga até um informe oficial, tá? Aqui uma declaração oficial. Estou trabalhando para isso. Mas de maneira oficiosa, que é como se faz esse tipo de verificação, nenhuma delas tem interesse hoje de comprar CEPACs. Perguntei para o ano que vem. Também não. Eles têm já no pipeline, ou seja, na linha de lançamentos programados até mais ou menos outubro do ano que vem, 11 meses. Mudou um pouco da minha época do mercado imobiliário. E já tem uma previsão mais para frente. E não há, para essas previsões das metas de lançamento, de VGV, Valor Geral de Venda, ainda não há necessidade de CEPACs nos próximos 24 meses. Ou seja, isso é bom e é ruim, tá? Tem a parte boa. Garoto! Devolvendo o Pix do Kika. Tô ferrado, né? Tô ferrado, porque vocês sabem, né? Eu estou sendo acusado, estava sendo acusado, não sei se continuarei sendo, né? Obrigado, amigo. Já posso chamar o Rafael de amigo, né? O Barba. Obrigado, meu parceiro. Agora, na época da eleição, quando as pessoas não tinham mais nada que fazer a não ser me acusarem, elas diziam que eu estava, eu pagava, né, que eu estava pagando para o Rafael, estava pagando para o Paparazzo, para aparecer, pagando para o Vene Casagrande, para aparecer no canal deles, né? E se você ainda não conhece aí o BarbaCast, do grande Rafael Cota, dá um pulo lá. Cara, ele bateu um papo aí de 2 horas com o Cacá Bueno, que foi extraordinário. E aprendi muita coisa, inclusive, né? É legal aprender, né, cara? Eu, por exemplo, eu não gosto. Sacanagem, né? Eu não gosto de automobilismo. Eu gostava do Ayrton Senna e do Nelson Piquet na época, né? É isso. Mas eu corri de kart muitos anos também, tem esse detalhe. Inclusive, já corri contra o Kaká. Eu já corri as 500 gramas. As 500 milhas da Granja Viana também. Legal, cheguei em quarto. Tem troféu, caramba. Tem troféu aqui? Não sei. Participei de campeonato brasileiro, campeonato sul-americano de kart, uma boa época. É que é muito caro, né, cara? Não é pra mim. Enfim, visitem lá o Barba, se inscrevam. O canal é 15 vezes maior que a gente, mas quem sabe se tem alguém aqui que ainda não é inscrito lá. Obrigado. É muito mais importante do que sua contribuição é sua audiência, Rafael. Obrigado. Então tem esses 2 pontos, que são 2 pontos que precisam ser investigados, que precisam ser verificados. A prioridade agora, para mim, é verificar as receitas. Verificar as receitas. E também é prioritário, também faz parte desse mesmo pacote, tá? A verificação dos custos. A verificação do que foi colocado no papel
como custo, quanto vai custar o projeto. Então, tem uma ideia aqui, vou até botar uma outra imagem que é melhor do que essa aqui, que é a questão dos custos do projeto, tá. Então, o primeiro passo para mim, não estou participando do projeto, obviamente, mas se eu estivesse, e fosse responsável, por exemplo, pela parte de arquitetura, o que eu diria? Eu chegaria para o meu chefe e falar: "Ó, podemos começar a trabalhar já, mas é preciso essa parte aqui precisa estar um pouco mais sólida, a parte das receitas". E aí chegar para o time atual que está tocando o projeto, que apresentou esses valores, e falar: "Legal, qual é o grau de segurança nesses números? De 0 a 5, sendo 0 qualidade nenhuma, uma média, é um índice, para nível 5, que é orçado, de fato, especificado. Aonde nós estamos aqui? É 0 ou é 5? Qual é o grau de qualidade do custo estimado da obra? Ah, não, nós estamos falando aí de nível 4. Bom, então legal, tá, dá para ter confiança. Eh, ou então a gente pode chegar e falar assim: "Não, nível 2, aí ferrou, tem que jogar fora isso aqui, não dá para trabalhar com essa estimativa. Essa estimativa serviu para outras etapas". Então o primeiro passo, o passo fundamental é isso,